Gálatas capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 15. Fazer uma leitura participativa. Eu leio o primeiro, toda a igreja lê o segundo, até o 29. Amém? Irmãos, como um homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Toda a igreja, o 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades como falando de muito mais de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça na verdade, teria sido pela lei. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de ai para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Pode se assentar. O capítulo 3 de Gálatas começa com a repreensão bem firme do apóstolo Paulo. Ele chama os Gálatas de insensatos. Se fôssemos usar uma linguagem mais brusca, poderíamos dizer, ó burros, Gálatas, honestos. Então, Paulo está bastante admirado pelo que está acontecendo com aquela igreja. Paulo está bastante perplexo, porque aquelas igrejas, quando elas receberam a Cristo, aqueles irmãos, através da pregação do Evangelho, aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo. Mesmo que não há relatos das igrejas de Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia e de Derbe, não há relatos em Atos capítulo 13 nem 14 deles falando em línguas como um sinal de revestimento de poder. Mas aqui Paulo diz que eles receberam o Espírito. E quando se recebe o Espírito, a evidência que Lucas narra em Atos é o falar em outras línguas.
Então ali foi notório que eles receberam o Espírito Santo, que eles foram selados, que eles foram capacitados por Deus. Tanto é que Paulo diz no versículo de número 5, que Deus continuava enchendo crentes, revestindo de poder. Aqui ele diz, aquele que vos dá o Espírito, tempo presente, e que opera maravilhas entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então era algo que continuava, os crentes continuavam sendo usados por Deus em maravilhas, em prodígios. Só que eles estavam cometendo um erro. Eles estavam se desviando do ensinamento apostólico. E aí Paulo diz que eles começaram bem, começaram pelo Espírito. E agora estavam terminando pela carne. Eles foram salvos pela ação sobrenatural de Deus. Todos nós, se formos olhar a nossa conversão, nós vamos ver que nós estávamos perdidos. Tantos livramentos que Deus nos deu, quantas coisas que aconteceu, mas Deus não te permitiu morrer. Deus te guardou. E em certo momento, alguém falou de Jesus para você. E aquele velho homem, aqueles vícios, ficaram para trás. O Senhor fez uma grande obra. E você consegue ver isso e falar, foi a mão de Deus. A minha conversão não poderia ser feita por mim mesmo. Ou qualquer homem não poderia fazer isto que Deus fez. Ou qualquer filosofia do mundo. Por mais que tenha uma aparência bonita as filosofias mundanas. Por mais que a psicologia ela estuda sobre a mente humana, mas tem coisas que nenhum psicólogo, nenhum filósofo, nenhum homem pode fazer, por mais sábio, por mais inteligente que ele seja, não consegue fazer. Mas tem coisa que é só a mão de Deus que opera, tem coisa que é só o Espírito Santo de Deus que faz. Então Paulo aqui está lembrando a eles, como é que vocês foram salvos? Aí com certeza eles iam dizer, foi o Espírito Santo. Só que agora, eles eram gentios, e eles estavam indo para o judaísmo. Eles estavam retrocedendo, caindo da graça, como Paulo diz. Por quê? Eles estavam buscando se aperfeiçoar pela lei, pela própria força, pela circuncisão, ou fazer vários ritos judaicos. Então, aqui Paulo diz que aqueles que querem se aperfeiçoar pelas obras da carne, Paulo diz que estão debaixo da maldição, versículo 10. Todos aqueles que estão debaixo das obras da lei, eles estão debaixo da maldição. Porque a lei diz, maldito todo aquele que não guardar todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-los. Se você der apenas uma lida em Êxodo 20, lá diz, para você não cobiçar a mulher do seu próximo, para você honrar seu pai e sua mãe, para você não ter outros deuses. Aí eu pergunto a você, você em algum momento da sua vida já cometeu algum desses erros? Você já em algum momento da sua vida cobiçou a mulher do seu próximo? Você em algum momento da sua vida você mentiu? Você em toda a sua vida, você já fez alguma coisa que quebrou a lei? Todos nós estamos em dívida. E não adianta pensar você ou eu, que um erro que eu cometi em toda a minha vida que Deus esqueceu. Que um erro que o homem fez,
Ele foi pago porque o homem fez algo de bom e Deus foi lá e quitou a dívida continuou. Qualquer erro em toda a vida humana, ela continua para quem vive debaixo da lei. E é certo que a lei, ela possui mais de 600 mandamentos. E os mandamentos são: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. O não, não, não. Mas também ela tem: faça isso, honra teu pai e tua mãe, faça o bem, ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você obedeceu ao não faça, não mate, não roube, agora falta a parte que manda você fazer. Então, se você fala assim: eu não mato, eu não adultero, aí a lei te pergunta: você honra seu pai e sua mãe? Você ama o seu próximo como a ti mesmo? Ah, não. Então, para a lei não vale. Não adianta só não fazer, mas ela também fala: faça. Então, ninguém consegue cumprir a lei na sua totalidade. Ninguém consegue guardar todos os mais de 600 mandamentos da lei. E Paulo diz: a própria lei fala: se alguém quebrou um, é maldito. Está em dívida. Está debaixo da maldição. Só que aí Paulo traz uma esperança. Ele diz: só que alguém, ele nos substituiu. Ele tomou essa maldição que estava sobre nós. E ele se humilhou ao ponto de se fazer maldito por nós. Para quê? Para nos resgatar da maldição. Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Paulo diz: porque Cristo se fez maldito, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, por intermédio da fé no nome santo de Jesus. Ei, eu te digo nessa noite, eu estava em dívida, você estava em dívida, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas existe um que pagou o nosso preço, existe um que quitou a dívida, e ele naquela cruz ele falou: está pago, está consumado, foi riscado a dívida, e agora você está limpo diante de Deus, agora você está justificado em Cristo Jesus. Está pago. Não tem mais dívida. Vocês já são filhos de Deus pela fé, porque o justo viverá pela fé. Aí Paulo diz: olha, vocês estavam até bem, mas agora vocês querem voltar para esses mais de 600 mandamentos da lei, porque não adianta só circuncidar, tem que guardar toda a lei. Vocês aguentam? Vocês podem fazer isso? E aqui ele está dizendo o propósito da lei, para que a lei foi dada. Ele vai dizer aqui a partir do 19 ao 25. Ele diz que a lei teve um propósito específico e este propósito se cumpriu. Ela somente nos guiou até Cristo. Era apenas algo temporário, passageiro, mas agora nós já não estamos mais debaixo da lei. Agora nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós somos descendência de Abraão. Nós somos herdeiros da promessa. Nós agora não somos mais escravos do pecado, mas agora nós temos essa legitimidade de sermos chamados filhos de Deus, por intermédio do sacrifício perfeito de Jesus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos que creem no nome santo de Jesus. Jesus, ele é o nosso
Redentor, Salvador, aquele que nos reconcilia com Deus. No versículo 15 aqui, vamos adentrar no texto. Paulo diz: irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem acrescenta. Hoje, irmãos, quando a pessoa promete algo, ela virou a esquina, ela já não se lembra mais. Mas não era assim na época de Abraão, não era assim na época de Jacó. Quem se lembra daquela passagem que Labão vem até Jacó, e eles ali fazem uma aliança, e Labão fala para Jacó: você não passa para cá, nem eu passo para lá. Abraão fez várias alianças com Abimeleque. Nós vemos Josué com aqueles reis que se fingiram de mendigos, e eles se livraram da morte. E quando Josué entendeu que eles eram reis que tinham mentido, agora já não podia mais matar aqueles homens. A ordem de Deus era para matar tudo. Só que por causa da aliança que Josué fez com eles, aquela aliança não poderia mais ser quebrada. O próprio Salomão, ele vai e honra essa aliança de Josué muitos anos depois. Ele preserva aquele povo, aquela descendência. Então é com base nessas alianças que Paulo está dizendo. Quando alguém faz uma aliança, não pode ser desfeita. Há muitos anos atrás, as pessoas faziam alianças, puxavam o fio do bigode, né, Remito? Está feito, tem que cumprir. Mas hoje, irmãos, as pessoas elas não honram mais a palavra. São poucos os que honram os compromissos. Quer ver uma aliança que tem sido quebrada nos nossos dias? O casamento. Hoje muitos trocam de família igual troca de roupa. Eles desfazem a aliança que foi feita no altar diante de Deus. Quebra vínculos que ele prometeu na casa do Senhor: vou fazer. Prometeu diante dos homens. Se sujeita a fazer algo. Se sujeita, eu falo, eu recebo, eu estou disposto a fazer. Mas na primeira oportunidade, ele se esquece da aliança, daquilo que ele prometeu, daquilo que ele dispôs a fazer. Mas aqui Paulo está querendo trazer o contraste desta aliança dos homens com a aliança de Deus. É Paulo querendo dizer, da mesma forma que a aliança de um homem não pode ser desfeita, a aliança que Deus fez com Abraão, ela permanece, perdura e é eterna. Então Paulo diz no versículo 16, porque Deus fez a promessa ao descendente de Abraão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como falando de muitos, mas de um só, o teu descendente, que é Cristo. Se a aliança de um homem, na época de Paulo, de Abraão, não poderia ser quebrada, a palavra de homem com homem não poderia ser desfeita, quanto mais uma aliança que o próprio Deus fez com Abraão, dizendo a ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu far-te-ei uma grande nação, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Paulo dizendo, se a aliança que o homem faz não é desfeita, quanto mais uma aliança que o próprio Deus fez com Abraão. A promessa era para o descendente. Não está falando dos judeus em si, apenas dos que nascem segundo a carne.
mas está falando do descendente, que é Cristo. É o que está escrito no 16. Foram feitas ao seu descendente, está no singular. As promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, ao descendente de Abraão. Então, aqui Paulo está falando de promessa de ser benditos. Benditos na lei é ser salvo, alguém agradável diante de Deus, alguém que é propriedade de Deus. Então a promessa de salvação, ela não se resume aos descendentes, mas ela é singular em uma única pessoa. É aquilo que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Que o único meio do homem ser bendito, o único meio do homem ser aceito por Deus, é em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Não existe outros caminhos que levam a Deus. Pode levar para a condenação. O homem tem caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles é de morte. Mas se o homem quer alcançar o galardão eterno, se o homem quer estar em paz com Deus, só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, e ela é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele se cumpre todas as bênçãos, todas as promessas, e quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você já é filho, você já é bendito, você já é herança do Senhor. Aleluia. Não precisamos mais desse negócio, vamos quebrar a maldição. Fazer um elo aqui de 7 mergulhos de Naamã para quebrar a maldição hereditária. Não, em Cristo já não tem mais maldição. Em Cristo é só bênção, é só vitória, é só vida. Aleluia. Eu fico preocupado, irmãos, quando eu vejo um crente correndo atrás dessas campanhas loucas, sem fundamento bíblico. Eu fico preocupado. Você tem que saber, não vale mais encantamento sobre a sua vida, você não está debaixo de maldição hereditária, agora você é bendito do Senhor, você agora faz parte da família de Deus, a maldição se quebrou, Cristo tomou sobre si a maldição, para que a bênção chegasse, para que você fosse abençoado, para que você se fosse uma bênção nas mãos de Deus. Você é herança. A maldição já foi desfeita na cruz. A maldição já foi desfeita em Cristo Jesus. Ele tomou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados, nós fomos curados. Nós agora temos vida em Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Olha aqui no versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Não tem mais maldição para quem é de Cristo Jesus. Ele já quebrou. Não tem mais olho gordo. Não tem negócio mais de ficar desvirando chinelo com medo. Vai morrer minha mãe. Não tem isso. Não tem mais. Cristo já cancelou a dívida, da glória. Cristo já quebrou o laço, já não tem mais laço, o laço quebrou, nós escapamos e estamos de pé pela fé no Filho de Deus. Aleluia. As promessas. Aí ele diz no 17: mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. A promessa veio antes de Deus entregar a lei a Moisés, há 430 anos antes.
ele já tinha entregado a promessa a Abraão. Aí alguém pode dizer, mas a lei é uma extensão da promessa, ela faz parte da promessa. Mas aqui você vai ver que Paulo está dizendo, a lei é uma coisa, promessa pela fé é outra. Não é o mesmo evangelho, não é outro, é outra coisa. Só que a lei que foi dada 430 anos depois, ela não veio para invalidar a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Porque a promessa ainda não havia se cumprido. Então Paulo está dizendo, a promessa não cumpriu no Monte Sinai. A promessa não cumpriu no Egito aos judeus. A promessa se cumpriu em Cristo Jesus, ao descendente de Abraão. Então Paulo está dizendo, se você é herdeiro por causa da lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai, e a promessa ainda não havia se cumprido, então a promessa não ia valer de nada. Deus desfez a promessa. Deus, por acaso, quebrou a aliança que ele fez com Abraão? Versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não vem da promessa. Porque Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Entenda aqui, irmãos. Eu sei que é um assunto que os neurônios começam a ferver, né? Mas precisamos de tempo. Por isso que Deus colocou no meu coração de expor essa epístola aos Gálatas, porque requer tempo. É um assunto complexo, mas necessário. Precisamos de entender a palavra de Deus. Eu poderia aqui, irmão, fazer um movimento, olha, hoje vai ter quebra de maldição, vai ter um negócio bom aqui, essa igreja estaria cheia. Mas falou, vamos ouvir Bíblia. Aí o povo é difícil. Minha cabeça vai sair doendo. Mas quem quer estar firme nas promessas de Deus, continua na orientação de Deus, na palavra de Deus, sendo admoestado por Deus. É difícil, irmãos, eu sei. Tem dia que eu estou lendo a Bíblia lá, que a cabeça começa a doer, eu leio um versículo, coloco a Bíblia para o lado. Mas pela graça de Deus nós vamos avançando. Porque se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, por que eu vou rejeitar a palavra de Deus? Mesmo que tem coisas que são difíceis, que tem coisas que às vezes eu não entendo, mas é necessário para a minha alma, é necessário para a minha edificação, é necessário para eu não ser levado por qualquer ensino. É bonito, irmão, você chega, rapaz, olha, Deus está mandando te dizer, eu creio em profecia e revelação, mas tem uns camaradas aí que ficam brincando na internet, olha, eu sou, como é que é? Das matas virgens, é idioma, pula para lá, pula para cá, e tem uns que é de Deus. Aí bota lá uma arca da aliança, olha a presença de Deus aqui. Olha aqui, escreve seu nome, que eu vou jogar lá na fogueira santa de Israel. Mas primeiro você manda aí a oferta. É assim, irmãos? Olha, manda aí a sua oferta, que vai chegar um presente para você aí direto de Israel. Tem uns aí, aquele que fala assim, tudo inteiro, nada quebrado, nada faltando. Aí o povo olha só, não oferta na igreja, não dizima na igreja, mas quando chega um camarada desse na internet pedindo oferta, é o primeiro a mandar. Aí por que manda? Porque não entende a Bíblia. Olha, manda aí, ó. Você tem quantos anos, Santana? Você tem quantos anos? 67. Olha, aí é R$67. Cada ano de vida é R$1. Você quer ser abençoado? Manda R$67. Se faltar R$1, não vale. Aí Santana vai lá, Pix. Aí vamos passar aqui a oferta aqui. Eu não tenho, irmãos. Poderia estar entregando aqui na igreja, está pagando uma luz, está comprando uma cadeira,
Está abençoando alguém? Mas porque apareceu alguém lá com uma mensagem bonita, revelando CPF, revelando o nome da rua, a placa do carro, aí esse é de Deus. Por isso, você necessita ser instruído na palavra de Deus. Aí tem gente, a doutrina mata crente. Deixa eu falar para você. O que mata crente não é doutrina bíblica, é a falsa doutrina. O que faz o crente apostatar não é Bíblia. O que faz o crente apostatar e perder a salvação é seguir falso profeta com falsos ensinos, com falsas promessas. Mas deixa eu te falar, você não precisa correr atrás de falsas promessas, porque você já está firmado na verdadeira promessa. Você não precisa dessas promessas passageiras, mas você está firmado na promessa eterna, na promessa que não muda, e no Deus que é fiel para cumprir na sua vida. Alabás. Aleluia. Aleluia. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Aí ele dizendo, olha, para que Jesus veio? Se o judeu já estava tudo salvo, por que Jesus veio e morreu na cruz? Já não provém da promessa. Então Jesus morreu em vão? Se eu não preciso de Salvador, se eu não preciso de alguém que morresse por mim, se eu, pela minha força, pelo meu braço, eu já fosse salvo por mim mesmo, então para que Jesus morreria na cruz? Para que eu precisaria crer no sacrifício perfeito dele? Mas aqui diz, Deus não deu a promessa para pagar, ele deu gratuitamente a Abraão. A lei diz, faça e viva. Você precisa fazer para viver, precisa guardar todos os mandamentos. Aí a graça diz, creia naquele que já fez por você, que ele te dá vida eterna. A lei diz, você precisa fazer para viver. Aí Deus diz, eu primeiro faço e depois você tem vida. Eu primeiro vou na cruz e aí você tem vida. Eu primeiro me entrego e você recebe vida através do meu sacrifício. Então a lei, ela sempre quer trazer o quê? Quem não entende que a lei só veio temporariamente, ela entende que a lei está querendo que o homem se esforce, que faça tudo. Aí o homem sempre vai viver uma corrida louca, desesperada. Olha, eu preciso jejuar 7 dias para mortificar a carne, para me ser salvo, porque eu estou no inferno. É assim que a lei diz. Olha, eu preciso sair ajudando todo mundo na rua, porque eu estou no inferno, eu preciso ser salvo. Se eu ajudar o necessitado, eu estou salvo. Mas Deus diz, por intermédio da promessa, eu primeiro faço, você é meu filho, eu te salvo, e agora você vai viver de acordo com os meus mandamentos, de acordo com a minha palavra, com a ajuda do meu Espírito Santo. É Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te dar o penhor da herança, é Ele que vai conduzir até a vida do Senhor Jesus Cristo. Por isso que os judeus sempre estavam inventando um novo mandamento. Porque o mandamento, a lei, nunca se contenta, sempre ela quer algo do homem. Não pode comer sem lavar a mão, não pode curar ninguém no sábado, não pode. Mas aqui Paulo está falando, você agora tem liberdade em Cristo. Você não está debaixo mais desse não pode. Agora você tem acesso liberado a Deus. Agora você já é abençoado em Deus. Agora o seu nome já está escrito no livro da vida. Agora você já é filho de Deus em Cristo Jesus. Aí ele diz, para que a lei? Versículo 19, para que a lei? Foi por causa do pecado, das transgressões.
até que Cristo viesse, a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi colocada pelos anjos na mão de um mediador. Então, o povo, por exemplo, você compra um celular. Falar aí que Samuel comprou um desses últimos geração, hein? Um iPhone 17. Samuel. Aí Samuel não sabe nem como é que mexe no celular. Ele vai precisar de quê? De um manual de instrução. Então, Deus estava dando uma terra para o povo, e o povo vinha do Egito com aqueles costumes dos deuses, andava de qualquer jeito. Aí precisava do quê? Do manual. Você quer entrar na terra prometida? Eu vou te dar um manual. Você tem que andar conforme este manual. É a lei. Ela veio por causa do pecado do povo. Deus falando, olha, você agora é minha propriedade. E isso aqui eu rejeito. A lei veio para mostrar isto. Para que o pecado não se alastrasse cada vez mais. Mas a lei, ela veio com tempo determinado. Ela iria vir até a vinda de Cristo. Até que viesse a posteridade. E a lei foi dada primeiro. Deus entregou na mão do anjo. O anjo veio e entregou na mão de Moisés. E Moisés foi e entregou na mão do povo. Então, primeiro Deus, depois o anjo, depois Moisés, depois o povo. O povo já recebeu de uma terceira mão, vamos dizer assim. Só que Paulo está fazendo um contraste com a promessa, que a promessa é superior à lei. Por quê? Quando Deus fez a promessa, ele não precisou de anjo, não precisou de Moisés, ele falou diretamente com o homem. A lei precisou do anjo, Moisés. E Deus, quando fez a promessa a Abraão, Deus falou face a face, frente a frente. Deus falou diretamente. Também é um símbolo de Cristo. Antigamente Deus falava por meio dos profetas aos homens. Mas em Hebreus diz que o próprio Filho de Deus veio e nos trouxe a palavra de Deus. Jesus, ele veio, o Deus homem, o próprio Deus entregando a sua palavra. Agora você não precisa de sumos sacerdotes humanos, terrenos, porque nós já temos um sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você não precisa, como na lei que precisava de Moisés, levar até Deus a súplica do povo. Mas agora você tem acesso direto. Você pode adentrar diante de Deus, porque o véu se rasgou de cima a baixo. Agora nós temos acesso. Então a promessa é superior à lei. A promessa, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Então Moisés não era só de um. Moisés era de Deus e do povo. Então ele não era de um só. Mas agora, como nós temos acesso a Deus, nós não precisamos. Deus é um só. Nós não precisamos de chegar até Moisés e Moisés chegar até Deus. Agora você clama diante dele e ele te escuta. Você pecou, suplica pelo perdão e ele te perdoa, porque é ele que ouve a nossa oração. Você não precisa pagar, porque Deus deu gratuitamente a Abraão. Aí tem uma religião aí que para a alma do camarada sair do purgatório tem que pagar a missa do 7º dia para o padre. Será que é assim? Fazendeiro, quanto maior o fazendeiro, maior os pecados dele, é mais. Mas aqui está falando, Deus deu gratuitamente. Você não precisa pagar. Foi de graça. É pela graça. Não é pelas obras. Para que ninguém se glorie diante de Deus. A promessa é pela graça de Deus. Deus deu gratuitamente a Abraão. E Deus é um só.
Nós já aprendemos isso aqui na escola bíblica. Deus é um, se divide em 3 pessoas, mas Deus é um. Deus não é 3 deuses. É Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é apenas um Deus. Não existe 3 eternos, 3 senhores. Existe um Senhor, existe um Deus, existe um eterno, existe um Salvador, e o nome dele é Deus Todo-Poderoso. Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então Paulo está dizendo, não tinha como ser pela lei. A própria lei, ela apontava para o Cordeiro de Deus. Então a lei, ela não tinha esse poder. A lei é santa, é boa. Mas ela veio para mostrar o pecado. Para falar, você é pecador, você precisa de um Salvador, você precisa de alguém que te resgate, você precisa de alguém que pague a sua culpa, você precisa de alguém que te tire da maldição eterna. A lei, ela só veio para isso. Ela não poderia dar vida a ninguém. Mesmo que o homem cumprisse todos os mandamentos da lei, aí ele caía na pedra de tropeço. Jesus. Se guardasse todos os mandamentos da lei e não cresce em Jesus, caiu na pedra de tropeço. Então não adianta guardar a lei todinha, os 600 mandamentos. Olha, eu tenho que fazer isto. Aí tem gente que vive, nem dorme, irmãos. Ele dorme achando que está salvo e acorda achando que está no inferno. Jesus já pagou a sua culpa. Agora você tem segurança. Lá em Efésios diz que o Espírito é o penhor da nossa herança. Você está selado com o Espírito de Deus. Isto é prova que você é filho de Deus, que você é regenerado, que você é transformado, que já não tem culpa nenhuma sobre ti. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei não poderia fazer isto, porque a lei, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Versículo 22. Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, quando você olha para a lei, você vê, eu sou pecador. Eu preciso de alguém que me resgate. Todos pecaram. Maria, a mãe de Jesus, pecou. José pecou. Abraão pecou. Eu sou pecador, você pecou. Mas em Cristo Jesus a nossa dívida está paga. A nossa dívida foi rasgada. E agora nós somos novas criaturas. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Se Maria não tinha pecado, ela foi gerada pelo Espírito Santo também? Como é que é? Ou então a mãe de Maria também não tinha pecado, o pai de Maria, bisavô, tataravô. Então todo mundo, ninguém ia ter que ter pecado. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Só existe um perfeito que nunca pecou, Jesus Cristo, aquele que se deu por nós, o Verbo encarnado de Deus, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas antes que a fé viesse, nós estávamos guardados debaixo da lei. Versículo 23. E encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. A lei nos trancou, nos prendeu, nos dominou, de tal forma que nós não poderíamos sair dela, é Paulo dizendo. Antes de vir Cristo, antes de Cristo, o Verbo se encarnar, os homens estavam trancados, presos. Salmo 124, versículo 7. Quem achar aí pode ler. Salmo 124. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Nós escapamos pela fé em Jesus. Nós estávamos presos.
Nós estávamos trancados pela lei. A lei dizendo, você está em dívida comigo, daqui você não sai. Mas, há mais de 2000 anos atrás, alguém veio e cumpriu toda a lei. Alguém veio e pagou. Aleluia. Já não tem mais dívida. Já não tem. O laço quebrou. Nós escapamos. Nós estávamos presos, trancados. Um pecado que alguém cometeu em toda a sua vida estava trancado. Aí você vem falar que você nunca mentiu na sua vida? Você nunca teve uma invejazinha desse pouquinho assim? Alguém passou com um carro aí de última geração, rapaz. O coração chega a palpitar. Cobiçando. Nós estávamos presos. Condenados. Não existe salvação fora de Jesus, irmãos. Não existe ninguém bonzinho. Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, na sua vida, como diz o pastor Presley, eu mesmo seria o meu próprio demônio. Eu não precisava do diabo, eu mesmo seria um diabo. Não existe nada de bom em mim e você, mas o que tem de bom em você é o Espírito Santo que gera, é o Espírito Santo que faz, é Ele que gera na sua vida. 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então o propósito da lei era nos conduzir a Cristo. Aio, um pedagogo, como se fosse um disciplinador de criança. Não é um professor apenas de criança. É alguém que a criança, quando erra, vai lá e disciplina. Então, nós éramos como crianças, Paulo dizendo, nós estávamos presos. Tinha alguém que estava no nosso pé 24 horas, um aio, um tutor. Até que Cristo viesse. A lei cumpriu o seu propósito na cruz. Cristo já veio. A lei já cumpriu o seu papel. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor. Paulo dizendo, nós não estamos mais debaixo da lei. A lei não tem domínio mais sobre nós. O pecado já não tem domínio sobre você. Veio, porém, a lei para que o pecado abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. A lei veio para mostrar, você é pecador, você é falho, você mente, você rouba, você faz tudo o que não presta. Mas agora Cristo veio e nós já morremos para a lei. Se você ler no capítulo 2, Paulo diz, no versículo 19, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A lei me matou, eu pela lei, ela me conduziu à morte e morri na cruz. Então a lei já não tem domínio. Agora eu não vivo pela lei, mas eu vivo direcionado pelo Espírito de Deus, o Espírito que gera fruto na minha vida, é o Espírito que me direciona em toda boa obra, porque nascemos da água e do Espírito Santo. Quando Jesus disse a Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é que ali a água é uma coisa e o Espírito é outra. Se você ler no original, água e Espírito é a mesma coisa. Então é como se Jesus estivesse dizendo a Nicodemos, é o Espírito que te lava,
É a lavagem do Espírito Santo. Você foi lavado pelo Espírito Santo. Saiu toda a impureza, toda a casca, todo o pecado. E agora você está limpo pelo sangue de Jesus. Você foi lavado pelo Espírito de Deus. Você nasceu em Cristo. Já não estamos debaixo do tutor, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Quantos podem glorificar o Filho de Deus? Quantos podem glorificar o Senhor Jesus Cristo? Pela lei você era escravo, você estava condenado. Agora você é filho de Deus, agora você tem acesso a Deus, agora você é herdeiro, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então aqui, Paulo está dizendo que não é todo mundo que é filho de Deus, não é assim, João? Todo mundo agora é filho de Deus? Mesmo blasfemando do nome de Jesus é filho de Deus? Paulo está falando aqui, é pela fé em Cristo Jesus. Quem rejeita Cristo é uma criatura. Mas você que tem fé no sacrifício de Cristo, você é filho. Pode falar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória. Aleluia. Filho de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então aqui Paulo está usando a metáfora do batismo em águas. O batismo não salva, não é regenerador. Mas ele é uma demonstração pública de fé. Lá em Romanos, Paulo diz: aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e com a boca confessar, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. No momento que você creu em Jesus, você já é salvo. Mas quando você desce as águas, batiza, você está colocando isso publicamente diante das pessoas: eu sou de Cristo. Aí fica difícil, alguém diz que é salvo e fala: eu não quero me batizar, eu não vou me batizar, eu não quero, não gosto. Fica difícil. Por quê? Você está rejeitando, negando Cristo diante dos homens, está com vergonha do nome de Jesus. Então quando você faz essa declaração pública, você está confirmando que você agora é uma nova criatura, que você nasceu de novo. Quem crê e for batizado, não é o for batizado, é quem crê primeiro. O batizado é só uma declaração que você já creu. Lá em Efésios, Paulo diz que quando nós cremos, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Por isso, é necessário fazer essa declaração diante dos homens. Diante dos homens você professar: agora eu sou uma nova criatura. Agora eu sou verdadeiramente de Cristo Jesus. Quando você crê, você é inserido pelo Espírito no corpo de Cristo. É o Espírito que te insere, nós bebemos do Espírito Santo. Então aqui não é que o batismo regenera, mas é uma declaração diante das pessoas. Quando você faz essa declaração, que você é transformado, aí Paulo diz: porque vocês já estão revestidos de Cristo. A natureza divina já habita em você. A natureza de Cristo já habita, já revestiu a sua vida. E aqui também o revestimento de poder podemos aplicar. Uma demonstração da capacitação do Espírito Santo. Que todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestistes
de Cristo. É o Espírito que gera o amor no seu coração. É o Espírito que gera nova vida em você. É o Espírito que gera paz em sua alma. É o Espírito que gera mansidão. E isto é virtude de Deus. Isso é a natureza de Deus implantada no seu coração. Já revestiu. Não há judeu, nem grego, nem cego, nem livre, nem macho, nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não é que agora todo mundo virou todes. Não há mulher. Não é isto. Está falando, não tem mais separação de salvação. Não é só o judeu que é salvo, agora todo mundo está incluído. Não é que a mulher agora vai ser pastora, vai ser apóstola. Não, não é isso. Cada um tem sua função na igreja. Cada um tem seu papel. Aí muitos usam esse versículo aqui para um bocado de coisa aí feminista. Sabe, irmãos, tem um bocado de feminista que quer tomar conta das igrejas. Essa teologia feminista aí que quer entrar na igreja, perverter a doutrina. Temos que estar com discernimento na palavra de Deus. E se sois de Cristo, sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Você é de Cristo? Você é descendência de Abraão pela fé. Você é de Cristo? Você é herdeiro da promessa. A promessa já está em vigor na sua vida. Nós já somos herdeiros no tempo presente e no tempo futuro. É o já e ainda não. Você já é filho agora. Você já tem riquezas celestiais. Mas ela se completará naquele dia que a trombeta soar, você for glorificado e adentrar nas mansões celestiais. Terá um novo céu, uma nova terra, terá uma nova vida, e ali você estará para sempre com o Senhor, e ali Deus estará no meio de nós, Deus habitará no meio dos homens, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte nem pranto, porque você é herdeiro, você é filho, você é herdeira, você é filho de Deus, aleluia. Deus abençoe, guarda essa palavra no seu coração. Você já é de Cristo? Você já é herdeiro, você já é filho, você já tem bênçãos, você já toma posse da riqueza. Essa é a verdadeira, toma posse. Já viu aqueles profetas chegar lá, Deus está me revelando aqui que tem 7 que está com a cabeça doendo. Toma posse. É assim que muitos falam? Mas eu digo aqui, toma posse na herança de Cristo. Toma posse na bênção. Toma posse dessa palavra.